É o conhecimento que se adquire de outras culturas e costumes das cidades visitadas. Conseguem vivenciar as cidades de uma maneira completamente diferente. Associado ao turismo ciclável, ao cicloturismo, temos diversos tipos de turismo que podem ser aproveitados e dinamizados e estão, de certa maneira, ligados ao cicloturismo, que é a observação de aves, a simples contemplação da natureza, cada vez há mais este tipo de turismo, pessoas que simplesmente querem ir para o meio da natureza, ouvi-la, apreciá-la, senti-la, sem outros ruídos, ciclocampismo e excursionismo e o contacto com a natureza em si. Agora aqui o meu colega do grupo de trabalho dos desafios e oportunidades do cicloturismo e turismo verde vai falar concretamente de alguns desafios e de algumas oportunidades que debatemos. Bem, dado o curto espaço de tempo que tivemos, basicamente é só um listar de algumas ideias que foram colocadas ali na nossa mesa. Acabamos por nos centrar muito na questão da Eurovelo, que é o caso mais paradigmático, ou pelo menos com mais projeção internacional neste momento. Mas algumas das coisas que estão aqui ditas são válidas também para outras realidades de cicloturismo ou rotas que se tentam implementar em Portugal atualmente. Então, temos por exemplo, como desafios, vou começar pelos desafios, finalizar a Eurovelo 1, portanto, alguns troços estarão por terminar, não estarão ainda no máximo, o máximo é sempre inalcançável, não é? Mas alguns terão que ser realmente melhorados. E essas são as câmaras que eu tenho que fazer. Pronto, e é exatamente, temos que perceber onde é que acaba a carolice e onde é que começa o compromisso dos territórios por onde estas rotas passam, não é? Porque há aqui um primeiro impulso, mas depois temos que trazer toda a gente e fazê-los perceber quais são as mais-valias de terem percursos, terem mais turismo a passar o dinheiro. Fala dinheiro que eu vou todos a dar. Dinheiro, emprego. Os argumentos, depois cada autarquia terá os seus, será mais sensível a uns e a outros, mas geralmente esse é o ponto assente. Desculpa interromper, mas agora falando de dinheiro, que é o que mais interessa às autarquias, existem estudos feitos que, por cada 2 euros gastos em infraestruturas, neste caso estamos a falar de ecovias, existe um retorno de 7 euros. Portanto, já é um estudo, eu gosto de estudos. Depois, criar mais ecovias por todo o país. Acho que há sempre ainda muito caminho a desbravar. Criar infraestruturas de apoio ao longo de toda a Eurovelo e outras ecovias, tais como sanitários, bebedouros, postos de reparação, cafés, áreas de repouso, etc. Portanto, é tentar perceber em cada caso o que é que poderá fazer sentido. Comunicar, tornar mais reconhecida estas rotas cicláveis, não só para quem nos visita de fora, mas dentro de Portugal. O público, o nosso turismo é o levar para fora cá dentro. Começar a perceber que existem estas outras alternativas de fazer turismo e de se deslocar dentro do país. Isto não temos que pensar só nos holandeses e dinamarqueses e eu que hoje venho para Portugal. Nós cá também podemos passar a fazer turismo de outra forma e comunicar mais cá para dentro. Identificar, mapear pontos farcinhos. Peço desculpa de interromper novamente, mas não posso deixar de falar nisto, que é muito importante. Aqui associado ao cicloturismo temos um evento que aconteceu em Portugal, um excelente exemplo, na minha opinião, que é o Andanças, que foi organizado pela Ciclo-Oficina dos Anjos. Pedalanças, sim, associado ao Festival Andanças, não é? Que foi reunir grupos de pessoas, todos que quisessem, de diferentes partes de Portugal, mas a partir de Lisboa, e de se deslocarem até ao festival, que é no Alentejo, de bicicleta, e não de outros meios de transporte. No primeiro ano, que foi em 2016, foram 21 pessoas, salvo eu, 22 pessoas. Quantas é que foram exatamente, Ricardo? No primeiro ano, ao Pedalanças? Pronto, e a iniciativa foi tão bem sucedida que no segundo ano, em 2017, já eram mais de 50 pessoas. Continuando nos desafios, vou identificar aqui mais dado o tempo, e acho que é realmente importante, que é consciencializar os operadores de transportes públicos, CPs, autocarros, etc., para facilitar o transporte de bicicletas. Esta aqui ainda é uma dificuldade que muitas vezes nós encontramos no transporte das bicicletas, como podemos fazer percursos que liguem regiões que, vocês sabem, tão bem como eu, do que é que eu estou a falar.
Oportunidades, captar mais cicloturistas de todo o mundo, fomentar maior uso da bicicleta pelos portugueses, já foi dito antes. Os grupos locais de promoção de bicicleta, estamos todos aqui, lançar propostas e reclamar as melhorias de infraestruturas e condições nos pontos de aerovalor, etc. O meu amigo Mário Ferreira, que vocês conhecem dos cruzeiros, são vários, já tem bicicletas em todos os lados. É só para saber porque são os clientes que têm. Não precisa estar aí a dizer que depois com andanças e daqui, ele já lá foi por as bicicletas, porque as estavam aqui na televisão. Existem. Esta gente só funciona por... Volta ao microfone, faz favor, que eu não ouço nada. Obrigada. Se não... Esta gente só pensa em dinheiro. Não é assim, ó senhor? Diga-me lá, você... Temos ali uma lição toda a tarde. Não, aprendemos bastante. Muito obrigado. Agora, as câmaras e os operadores turísticos e toda esta gente é números. E se a gente lhes consegue provar, portanto, de 15 em 15 dias chegam cerca de 12 a 15 indivíduos que vêm em avião particular, que é deles, e pagam 15 mil euros para fazer a rota lá de cima do Porto, normalmente até Lisboa, ficam por Lisboa, às vezes vão até ao Algarve. E isto é continuado. Vêm com alguma segurança. Este senhor aqui, o Mário Ferreira já lá pôs bicicletas nos barcos. O Pinto da Costa, a quem nós já demos um prémio de ambiente, não de mobilidade, ele meteu estacionamento no Dragão, já meteu há 4 anos, não meteu agora, para à volta de 150 bicicletas e faz um desconto de 20% nos bilhetes para o futebol. E eu perguntei, Pitinho, então como é que é? O que é que lhe deu? Epá, eu vendo ações no exterior. Eles perguntam-me qual é a sustentabilidade do estádio do Dragão. Ele não é burro. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele tem lá uma engenheira do ambiente que faz a sustentabilidade do estádio. Já vieram cá apresentar? Não estás a ver, não estou a falar de fora. E, portanto, o Pintinho anda à frente das autarquias. É só para... Vê lá tu, o tipo do futebol à frente das autarquias na promoção da bicicleta. Pronto, tenho dito. Había usuarios de la bicicleta, urbanos, había cicloturistas, había empresarios que así teníamos... Mais alto, Ricardo. Não se ouve. Não te escucho. había en el que el grupo era muy variado. Había usuarios urbanos de la bicicleta, utilizadores urbanos de la bicicleta, había cicloturistas, había empresarios y había un inventor también. O sea que estábamos absolutamente al completo. Que es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que se ha más o menos hablado de los desafíos y las oportunidades? Bueno, se había dicho que había mucho voluntariado, pero que hacía falta había que profesionalizar un poco más la actuación de los grupos y que debería de haber algún tipo de federación, algún tipo de... o la hay ya, pero que habría que plantear que eso exista de un poco más de organización, en una palabra. Que uno de los desafíos fundamentales es alterar la mentalidad de la gente, de manera que la bicicleta aparezca como una alternativa válida de transporte y de todo lo demás. Que incluso se ha comentado que la bicicleta, el comercio en bicicleta puede fomentar el comercio de proximidad y eso es muy útil, un comercio más amable y más próximo. Se planteó que concretamente la Semana Europea de la Movilidad se estaba planteando que hubiera actuaciones que no solamente estuvieran ligadas a las administraciones, a los municipios, sino que estuvieran ligadas también a iniciativas particulares, asociaciones, empresas, etc. Un tema recurrente, o sea, que se planteó muchas veces, es el hecho de que no se cree, de que entre los desafíos que afrontan los grupos ciclistas está el de desligarse un poco, o sea, dejar claro que el coche eléctrico no es una solución, o sea, no es una alternativa. Eso es uno de los desafíos que ahora mismo se ven como más claros, ¿no? O sea, que parece que el coche eléctrico es la solución, bueno, pues no es la solución, porque deja muchos temas sin solucionar, bueno, ya no existe.
Otro de los desafíos es que hay mucha gente que usa la bicicleta solamente por motivos de ocio, o sea, de deporte, de diversión, y que uno de los desafíos es cómo esa gente hacer que usen la bici todos los días, de forma cotidiana, ¿no? Y empezó a plantearse también que es preciso que haya un fuerte lobby de la bicicleta, que no solamente sean las asociaciones, sino que estén también los empresarios, que estén también mucha más gente, ¿no? O sea, y que eso es importante irlo promoviendo ya, porque nos da fuerza, ¿no? También es importante eso porque también nos da a las personas que vayan a negociar con la administración y tal, pues le da más representatividad, y eso pues también es muy importante. Se planteó que no solamente hay que hablar con empresarios de la bicicleta, sino también con empresarios que a lo mejor son de otros sectores, pero que tienen intereses de promover, por ejemplo, que sus trabajadores vayan a su empresa en bicicleta, y que eso también tendría que haber contacto con ese tipo de empresariado, ¿no? Bueno, se siguió insistiendo en el tema del coche eléctrico, que no es la solución. Se planteó una alternativa que no se plantea habitualmente, pero que está ahí, o sea, como alternativa, que son, además de las vías ciclistas, las vías bus-bici, o sea, compartir la vía como los autobuses, que en algunos países funcionan. Hay gente que está a favor, y hay gente que lo ve bien y gente que lo ve mal. Yo solamente digo que se planteó. Crear parques de bicicleta en los centros de trabajo, otro de los retos, de los retos que se plantearon. Y bueno, y si al final quedó una pregunta en el aire, si sería conveniente trabajar para estructurar este lobby de la bicicleta, ¿no? Es decir, que hubiera algún tipo de, no hace falta que sea una asociación, sino simplemente un organismo que más o menos permanente, en el cual empresarios, usuarios, cicloturistas, etcétera, estuvieran más o menos juntos, ¿no? Aspecto positivo, que evidentemente eso daría más fuerza al movimiento. Aspecto negativo, que como hay intereses diversos, pues podrían haber conflictos, ¿no? Entonces la pregunta se deja en el aire para más adelante. Y esto ha sido todo, a falta de que me lleguen algunas notas más que se han ido tomando en el grupo, y cuando lo tenga todo ya mañana te doy un resumen, ¿vale? No primeiro dia? Não, no primeiro dia estive lá eu... Você tem todas, pá! Não, agora estou. Não, teve lá que já me contou, com a Gaia, não foi? Foi a Associação Gaia que começou... Foi uma manifestação ambiental. Foi uma manifestação ambiental. Da massa. Ok. Eu tinha Passado. Não, mas eu posso precisar, foi quando começaram a deitar as árvores ali na... Deitaram árvores abaixo de uma avenida? Para o túnel do Marquês? Ok. Então, em 2001 em Lisboa, em Guimarães. Setembro de 2010. Mais alguém de outras cidades onde haja massa crítica? Ou tentativas de... 2004 no Porto. Eu sei que no Porto é fraquinho, Almada é fraquinho, Odivelas houve uma tentativa, na Amadora começaram a fazer aos sábados, nunca cheguei a ir e nunca se concluiu. Já agora aproveito para te dizer que a primeira massa crítica foi no Porto e não foi em Lisboa. A primeira de todas foi no Porto e não começou no Porto, então em Portugal. Depois é que se começou a fazer. Ok. É que não há uma grande história documentada, porque a parte do passado... A história, se quiseres, eu tenho lá a revista do Gaia da época. Eu próprio não sei muito bem a história da massa crítica Lisboa. Bom, passado. Quando eu entrei, há 6 anos, já tinha participado de uma anterior, de aniversário, tinha uma boa adesão, éramos mais de 100 em Lisboa, e eu senti, para mim foi a minha escola para ser futura ativista, e sei que a Camubi acabou por ser criada em consequência da massa crítica, e muitos outros projetos de bicicletas vieram também da massa crítica. Portanto, acabava por ser uma escola. Neste momento, em Guimarães não existe, em Lisboa a adesão é fraca, conseguimos ultrapassar isso neste momento com massas críticas temáticas, temos feito a mega massa crítica a ligar Lisboa a Oeiras, que vai este ano acontecer pela 3ª vez em junho. Se alguém for a Lisboa em junho pode... É em junho, não é? Não me enganei, ou é maio? Não, é em junho, não é, Manel? Junho? Sim. Junho. Pronto, não me enganei.
e que aconteceu porque a ciclovia na Marginal ganhou um orçamento participativo de Oeiras e a Câmara Municipal de Oeiras não queria fazer. Então foi uma maneira de fazer pressão junto deles. Também existe massa crítica em Oeiras, esqueci-me de Oeiras. Existe uma bicicletada em Santaria da Azóia, sábados de manhã. Há mais alguma que eu não saiba aqui no Norte? Famalicão também é sextas à noite? Não, é domingo de manhã. Domingo de manhã, ok. Estávamos a discutir na mesa sobre a Guimarães, que costumava ser sextas à noite, e há o projeto de, desculpem, fazer domingos de manhã. Uma das coisas que fizemos e que já aconteceu há alguns anos, foi, lembro-me que houve uma temática de executivos, tipo cycle chic e de facto para a massa crítica. Eu ainda não participava, mas sei que houve. Já fizemos uma em Lisboa há alguns meses a reivindicar mais lugar para as bicicletas nos barcos. Portanto, uma das desculpas ou para voltar que as pessoas participem é ter um tema específico para cada massa crítica. E infelizmente em Lisboa criou-se uma má imagem, aconteceram alguns problemas, mais a nível de Facebooks e internets, que depois repercutiu também na adesão, porque as pessoas acharam que o que estava a passar na internet era o que se passava na realidade e não era. Pronto, são umas trocas de bocas, vocês percebem? E nós ainda não conseguimos, infelizmente, desfazer essa imagem e tentamos sempre dizer, então, massa crítica, lá. E há quanto tempo é que não vais? Há muito tempo. Então vem agora, está diferente, mas é difícil e demora tempo. Para o futuro, ainda faz sentido. Quem é que acha que ainda faz sentido haver massa crítica? Põe o braço no ar, tornar-se dinâmico. Não? Não? Quem é que acha que não faz sentido? Alguém que acha que não faz sentido? E o resto é tudo... Depende do contexto, ok. Então, o meu contexto, ou o contexto da mesa foi que é uma maneira de sensibilizar para quem não anda, ou para quem está a começar a andar e a nós para sensibilizar por outras questões e educar também, tanto os automobilistas como quem está a começar a andar de bicicleta. Fazer com que a mobilidade suave não saia, não perca a visibilidade, não saia do contexto político ou da discussão política. No nosso caso em Lisboa, nós estamos a usar, ou pelo menos eu estou a tentar, e a malta tem aderido, como berço de outras iniciativas. Já fizemos, não este Natal, mas no outro Natal, um passeio de ver as luzes de Natal, num sábado à tarde, portanto já não era preciso, já não tinham vindo de trabalho, já dava para as mães organizarem-se melhor, para quem não anda tanto e não tem aquela logística de levar a bicicleta para o trabalho e depois ir à massa crítica, também poder participar. E este ano queremos fazer um passeio e mais um piquenique. Em princípio em ciclovia, portanto ser uma atividade paralela, mas para mostrar às senhoras, às mães, às crianças que é possível andar de bicicleta e depois tentar puxá-las ou puxá-los também para a massa crítica. Força! Posso dizer uma coisa? Nós em Aveiro, neste momento, não existe massa crítica, eu acho que já houve, mas não participei. Mas nós temos pedaladas, portanto nós organizamos pedaladas na perspectiva também de sensibilizar para a utilização da bicicleta. Não tem a mesma perspectiva que a massa crítica. Sim, não é uma questão reivindicativa. Exatamente, portanto é uma questão mais da sensibilização, como estamos a dizer, do que propriamente... Ok. Faz mais sentido, talvez em cidades como Guimarães, por ser massa crítica, digamos, para ser mais massa crítica, tem que ser às sextas-feiras à noite. Tem que ser aquela forma. E esta de Guimarães está a ser repensada e por isso talvez não use este nome, porque não faz grande sentido e por isso morreu aqui. Em Lisboa, apesar de sermos poucos, o que aconteceu foi que estas confusões tiraram gente, mas depois também surgiu outras pessoas que foram entrando e foram continuando, que tornaram-se novos ativistas à pala destes constrangimentos. Manel, tu é que costumas contar as pessoas, dá números de participação na massa crítica. A maior participação do ano passado foi de Lisboeiras, porque além disso estava a ocorrer o concurso europeu para contar os quilómetros, então quase que obrigámos as pessoas a irem para tentar fazer com que Lisboa subisse nesse ranking. A maior de sempre foram cerca de 500 pessoas em setembro de 2013. E agora quanto é que tem sido? Ultimamente tem estado à volta dos 30, 40. Às vezes menos. Mas agora vou ser pessimista. No inverno e chuva, isso vai ser menos.
Sim, diz. No comentário, a massa crítica começou-se a fazer contra os carros e não a favor da bicicleta. Mas o último onde eu tive que mandar algumas pessoas acalmar um bocadinho para sair, porque andavam contra os carros e a fazer as coisas contra os carros também. Isso criou os atritos em que afastaram. As meias com crianças foram todas embora, naquela altura. Mas já foi há quanto tempo? Foi 2012. Pronto, é isso. É que houve uma altura que havia várias pessoas. Não havia É isso. E essa sensibilização que nós tentamos agora, nós reivindicamos espaço. Houve uma massa crítica que a polícia apanhou-nos ao início e quis ir connosco e obrigou-nos a andar na faixa base. E nós dissemos, várias pessoas disseram à polícia que nós não podíamos andar na faixa base. E depois tivemos todos os autocarros atrás de nós, chateados, como é óbvio. E nós damos razão às pessoas que estavam dentro dos autocarros. Mas é uma coincidência organizada, portanto acaba por ser muita gente e como não há uma associação, não é fácil controlar e passar sempre a mensagem correta. Mas eu tento sempre explicar no início da massa crítica, fazer o briefing, se podemos chamar assim, mas demora tempo para passar a mensagem certa e às vezes não conseguimos falar com toda a gente. É uma questão também de comunicação e divulgação. O meu grande objetivo pessoalmente é incentivar mais mulheres e mais crianças. Se elas se sentirem seguras na estrada, quer dizer que já não há tantos problemas de segurança, porque as mulheres normalmente têm maior aversão ao risco. Já vou embora, era para acabar, beijinho. Impacto na educação, na sensibilização e promoção do uso da bicicleta e o orçamento participativo como ferramenta colaborativa na promoção do uso da bicicleta. Nós fizemos um triângulo que nos parece que junta três vértices fundamentais numa relação que se quer construtiva, que é a escola, o poder local e os pais e a comunidade. E achamos que, na discussão que se gerou no nosso grupo, percebemos que há vários elementos que põem em causa não só a relação entre o poder local e a escola, ou a alavancagem destes projetos educativos que devem ser trabalhados neste lado do triângulo, também do lado entre a escola e os pais, e também o poder local tem aqui um papel a jogar na relação com os pais e com a comunidade. Podemos dar alguns exemplos do que foi falado. Basicamente, o que nós chegamos à conclusão é que realmente a escola e o papel da educação não pode ser realmente trabalhado só dentro da escola ou dentro daquilo que se possa considerar que é escola, porque envolve os tais vértices, podia ter sido mas pronto, são muitos. Mas nós identificámos a comunidade escolar, a escola em si, a escola e a comunidade escolar, que são os pais, as famílias, os vizinhos, os tios, todos, né? E o poder local, como realmente estruturantes de todos os projetos e todas as iniciativas que possam ter para aumentar o número e promover a utilização da bicicleta. Depois falamos em algumas das nossas experiências também e do que é que sentíamos falta, por exemplo, no caso do cicloexpresso. Em Aveiro eu faço também cicloexpresso, a Filipa também faz, e falamos daquilo que realmente sentimos, que é o contexto real, o facto de nós não estarmos dentro de um ginásio, como os programas nas escolas tendem a fazer, que é ensinar as crianças a andar de bicicleta dentro de um contexto muito seguro, não é um ginásio, com uns pinozinhos, com uma simulação do contexto real. O que nós fazemos é, semanalmente, o contexto real na verdade, com os pais, com acompanhamento, mas eles aprendem as regras de forma natural. Portanto, sabem perfeitamente o que é uma passadeira, o sinal vermelho, sabem que o carro foi mais rápido e que não se podem aproximar daquele sítio porque é perigoso, sabem que não se podem aproximar, por exemplo, das portas dos carros porque também é perigoso. Portanto, acabam por perceber a velocidade do carro e que os põe em risco e este grau todo de risco, mas em contexto real. Ao mesmo tempo que aprendem a andar naturalmente, porque no meu caso, por exemplo, nós tínhamos crianças com rodinhas e em 2 semanas tiraram as rodinhas para acompanhar os colegas que iam. E depois falamos da questão falamos muito da questão do seguro escolar, que é uma velha questão que está por resolver.
Também questionámos se era assim tão necessário, mas pronto, nós se calhar, como mães, achamos que talvez não faça assim tanto sentido, não somos muito preocupadas com isso, mas realmente em termos mais, até digamos mais políticos, e a resposta política é relevante, porque eu já tive respostas de me dizerem não posso promover programas de incentivar a criança a andar a ir de bicicleta para a escola, porque essa ida para a escola de bicicleta não faz parte do seguro escolar. E, portanto, consideramos que é realmente uma questão a nível nacional, que requer uma mobilização, provavelmente a nível nacional, estamos aqui todos, acho que é uma questão relevante para fazer um bocadinho mais pressão, para que realmente esta questão se resolva definitivamente, porque eu penso que há 3 ou 4 anos esteve quase e não avançou. E depois falámos também de... Para além desta triangulação que achamos que faz sentido e que é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, porque entendemos que na educação é necessário o envolvimento efetivo das estruturas, seja a escola, seja o projeto educativo local e, fundamentalmente, também trabalhar muito com a comunidade de pais. Sabemos que temos projetos nas escolas, que as escolas agarram projetos, mas também sabemos que muitos deles não avançam para fora do contexto de escola por alguma resistência também dos pais. E, portanto, são alguém que nós temos que efetivamente envolver em qualquer projeto educativo que fazemos. A questão do orçamento participativo surge aqui como uma oportunidade, e aqui em Guimarães ele tem 2 versões, que é o orçamento participativo para a comunidade em geral, e, portanto, aqui onde os pais também e a própria comunidade podem dar ideias para contribuir para melhorar o contexto, e temos o orçamento participativo escolas voltado para os alunos, para as ideias dos alunos, em que eles pensam sobre o seu contexto, ou o contexto que os envolve, no sentido de produzirem ou criarem projetos que possam ser implementados para melhorar as questões da sustentabilidade. Portanto, para concluir, só mesmo para dizer que efetivamente todas as ferramentas disponíveis e todos os elementos têm que agir em colaboração para que qualquer projeto tenha efetivamente algum sucesso no terreno. Ponto de partida para o nosso trabalho, usamos um artigo publicado no Jornal Público em 2015 com o título "Há um novo plano para tornar normal ver bicicletas a cruzar Guimarães". É um artigo do jornalista Samuel Silva. Como não vieram as 8 pessoas que estavam previstas para este grupo de trabalho, sobraram alguns artigos. Se alguém tiver interesse, é só pedir à Ana que os tenha lido. E, portanto, a partir deste momento, eu passo a palavra aos meus colegas de grupo, à Diana e ao João, que vão sintetizar aquilo que foram as conclusões a que chegámos no nosso trabalho. Então, nós no nosso pequeno grupo percebemos que, de facto, o papel dos mídias é muito importante na promoção da mobilidade saudável, precisamente pelo impacto que causa. Discutimos, inclusive, o exemplo da revisão do Código da Estrada. E, mal ou bem, de uma fação ou da outra, de facto, a bicicleta veio pública, a discussão sobre a bicicleta veio pública. Percebemos que os mídias podem ser um instrumento, podem ser um instrumento que nós podemos usar a nosso favor. Efetivamente, o que está na comunicação chega a muita gente e toda a gente lê os temas que são quentes, mas fizemos um bocado uma análise estratégica daquilo que é a relação com os mídias e percebemos que para eles jogarem a nosso favor nós temos que profissionalizar esta relação. E então definimos aqui uma série de estratégias que o João vai partilhar convosco e que podem utilizar nos vossos grupos ativos, para ativamente, de facto, reforçarem a importância da mobilidade ciclável e para chegarem com mais eficácia aos mídias e para que eles sejam parceiros, realmente, parceiros concretos na promoção da mobilidade ciclável. Ok, então aqui entramos no domínio da tática em lidar com os mídias. Como disseram, é uma grande oportunidade e, em parte, temos pouco controle. Temos algum controle, mas esse controle não é total. Há aqui alguns aspectos de tática que discutimos. Aumentamos a probabilidade de aumentar o impacto positivo. Por um lado, se nos dirigirmos nos momentos em que nos queremos dirigir aos jornalistas certos, isso é preciso fazer um trabalho de pesquisa no momento, mas também é um trabalho que se vai
é uma base de dados que está engrossando e a dada altura nós já sabemos com quem é que temos que falar para falar de determinado tema. E isso faz toda a diferença em conseguir fazer sair de notícias. Aqui a questão da oportunidade, a resposta rápida, os jornalistas, quando há um tema que está na baila e que está nos mídias mainstream, ou nós respondemos muito rápido ou perdemos completamente o comboio. A proatividade nisto é muito importante. Depois os jornalistas são pessoas e todas as pessoas acreditam em coisas e eles, uns melhores que outros, não conseguem não fazer refletir aquilo que acreditam no trabalho que fazem. E cada oportunidade para falar com um jornalista é uma oportunidade para o consciencializar. Depois há uns que nós falamos, eles não estão a ouvir nada de especial, mas há outros que nós conseguimos consciencializar, nomeadamente naquelas questões que são os mitos associados à bicicleta e que nós podemos desmistificar. E nessa ocasião e em futuras ocasiões podemos ganhar ali um aliado, ou pelo menos alguém consciente que vai fazer melhores notícias. E outro aspecto tático é tentar fazer a papinha aos jornalistas, escrever coisas simples que eles possam fazer quase copy-paste. E navegar a onda, porque nós, como temos pouco controle sobre a onda, podemos tentar navegar. Podemos usar a agenda de outros atores, às vezes a nosso favor, e damos 2 exemplos. Às vezes, digamos, inimigos da bicicleta que fazem declarações e é bom usar a oportunidade para dar contraditório e dar outra versão das coisas às pessoas que o queiram ouvir. Isso também tem um peso político, obviamente, porque se os políticos sentirem que há aqui uma parte da sociedade civil que reage, eles vão agir de outra maneira e vão dar outra prioridade. Outro exemplo é esta própria notícia. É uma notícia de 2005 aqui de Guimarães. Isto acontece frequentemente, não quero ficar neste caso específico, mas acaba por ser um exemplo. Que é, há uma notícia em que um político vem dizer que há um plano, há uma série de ações que vão ser concretizadas e que depois não são. A lição a tirar daqui é só que os ativistas podem usar isso a favor dele, porque a partir do momento em que um político diz isto, nós podemos cobrar. E se não nos esquecermos, passados 6 meses podemos fazer follow-up, ou junto do próprio político, ou, se for o caso, junto dos mídias. Portanto, usar estes balanços a favor. A questão do controle dos conteúdos. Há muita a bicicleta, a questão do radicalismo e às vezes das emoções. Não podemos ter medo de entrar nesse campo e dizer aquilo que acreditamos, mas, tal como noutras áreas dos mídias também, noutros temas, é preciso às vezes ter cuidado com as palavras. E, portanto, quando falamos com um jornalista ou quando emitimos um comunicado, temos que ter a noção que ele pode citar qualquer parte daquilo que nós dizemos e, portanto, é preciso às vezes gerir as coisas com pinças e, como eu disse, às vezes com falta de controle e às vezes há tiros que saem ao lado. Mas vai-se aprendendo. Terça-feira. Havia necessidade de redesenhar as cidades, ou então, não ser as cidades, mas sim as tais infraestruturas, os tais canais, ou repensar esses canais, repensar as formas de fazer com que as pessoas se deslocam nesses canais. E, portanto, como fazê-lo, através das medidas da acalmia de tráfego, acho que foi consensual no grupo, é a primeira medida, fazê-lo já, através de sobrelevação de passadeiras, gincanas, enfim, o controle da velocidade na cidade ser uma coisa importante. Havia aqui alguma discórdia sobre a redução para 30 km ou não, algumas pessoas achavam que sim, outras pessoas achavam que primeiro devíamos garantir que os 50 km eram cumpridos e depois, provavelmente, pontualmente, em alguns sítios, fazer efetivamente essa redução para 30. A redução dos automóveis individuais, sejam eles a gás, a carbono ou a eletricidade, é uma necessidade, é reduzir a ocupação do espaço de forma individual e começar a fazer uma ocupação diferente, de forma individual a nível do automóvel. Criar interfaces intermodais na periferia e, portanto, quando falamos em periferias de cidades, falamos em 5 km de distâncias do centro e deixar de criar parques
mais centrais, que atraiam carros. Porque isto depois acaba por ser a lei da oferta e da procura. Portanto, quanto mais oferta há, mais carros existem. Portanto, mais procura há. E nós queremos reduzir, então temos que reduzir a oferta. Manter os técnicos municipais atualizados no conhecimento da mobilidade em bicicleta, portanto, capacitar os técnicos, deixar de encomendar estudos para depois meter na gaveta. É preciso uma capacitação dos técnicos para que possam discutir estas questões no estado da arte, portanto, falar no século XXI, acompanhar as boas práticas, os próprios técnicos da Câmara, que muitas vezes, das câmaras todas, que muitas vezes são eles que desenham as soluções e que podem até encontrar soluções inovadoras. Nós, em Portugal, temos muita capacidade de inovar e podemos ir à frente, é preciso estar no estado da arte. Muitas vezes encontramos técnicos que, infelizmente, pararam no tempo por inúmeros motivos. Não quer dizer que a culpa seja deste motivo. Formar polícias, motoristas, condutores profissionais associados aos municípios, os próprios jornalistas, para perceberem este conceito de coexistência entre os utilizadores mais vulneráveis e quem anda com um modo motorizado. Deram um exemplo dos caminhões de lixo em São Paulo e autocarros, em que as pessoas passaram a usar a bicicleta de forma descaracterizada para perceberem as razias. Nós em Braga fizemos isso, com os transportes urbanos de Braga, houve uma via que passou a ser de coexistência e pusemos esses motoristas que utilizavam os autocarros nessa via, em cima de bicicletas fixas, a levarem razias. A verdade é que a partir daí as reclamações desapareceram. Falhas, apontamos. Há uma falha enorme que é algo que os técnicos, os decisores têm sempre aquela coisa para fazer, é o tirar o espaço ao peão. Isto é algo que nunca se faz, ou pelo menos é a última coisa a fazer-se, num longo processo de tentativa antes de promover estes modos de transporte. Outra falha é o desconhecimento das normas técnicas, portanto, se seguirem os manuais vão acabar por encontrar boas soluções, e a falta de comunicação técnica intermunicipal. Portanto, há aqui algumas questões que provavelmente agora podem vir a ser, com esta questão das autoridades, podem vir a ser resolvidas, que é a questão das redes intermunicipais baterem umas nas outras e serem feitas de uma forma a que as pessoas também as possam usar. É importante trabalhar a nível municipal, mas as redes também é importante trabalhar e aqui há uma necessidade de comunicação entre os técnicos municipais. Alargar as zonas históricas ou zonas fechadas aos carros, e quando se diz aqui fechadas é aos carros, e não aos restantes, não façam como a Asneira de Braga, que era o maior centro pedonal do país, e aí temos depois um radicalismo para o peão, e isso também não é bom. Infraestruturas de estacionamento, não só seguras, mas estacionamento correto. Portanto, não aos empana-rodas, não às espirais, não aos estacionamentos com arestas nas pontas. Há bons manuais, há o manual da Federação, há o manual do dinamarquês, coisas boas, lá está, conhecimento das normas técnicas para poder aplicar na prática. Acho que não me esqueci de nada, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, tudo a tudo tempo. Primeiro ponto, eu acho que isto é um ponto importante porque não devemos desprezar a atividade política nem os políticos e aconselhamos a participação ativa dos movimentos cidadãos nas eleições, tanto em partidos políticos como em partidos de movimentos cidadãos. Há exemplos, por exemplo, estive em Maribor, em que a Aliança de Ciclistas com Peões pôs um deputado municipal. No nosso grupo, tínhamos alguém de Aveiro que participou num partido político e elegeram um deputado municipal. O que acontece nestas circunstâncias é que depois a agenda política acaba por ir um pouco de arrasto, não é? Todos os outros políticos começam também a acompanhar estas ideias e estas ideias começam a ser mais debatidas. Sim. Agora, à saída, vamos recolher assinaturas para criar o partido da bicicleta. Exato. Outro exemplo que todos nós assistimos foi Espanha, não é? Em que os partidos tradicionais perderam as grandes cidades, não é? E que os movimentos cidadãos ganharam as grandes cidades. Portanto, tenham algum cuidado e não desprezar a política. O segundo ponto é exigir liderança pelo exemplo e ter um indicador muito simples, que é aquilo que se fez na pergunta hoje à tarde, que é, da parte do Executivo, vereadores, políticos, Presidente da Câmara, quais é que usam regularmente a bicicleta e a pé. Portanto, esta liderança, por exemplo,
tem que ser muito importante. Eu próprio já assisti no pavilhão de Portugal, na Paula de Cisa Vieira, e por baixo estar em cima do passeio dezenas de Mercedes com motoristas à espera. Não é? E, portanto, isto para isto não ser uma farsa, é importante que os políticos usem a bicicleta e o modo a pé. A segunda questão é, em muitos municípios portugueses, o município é o maior empregador de todos. Há muitos municípios em que o município tem centenas e centenas de trabalhadores e é uma percentagem muito significativa das pessoas que trabalham nesse município. E o próprio IMT tem um manual para empresas e municípios criarem planos de mobilidade. Não são planos de mobilidade para o Conselho, são para os trabalhadores. Isto é, e é um indicador muito simples, que é qual é a percentagem de trabalhadores do município que usa bicicleta e anda a pé. Isto é particularmente importante quando estas pessoas estão a desenhar ciclovias e espaço público. Portanto, a partir do momento que temos muito mais técnicos a andar de bicicleta e a pé, o desenho das infraestruturas para bicicletas para andar a pé vai melhorar consideravelmente. Coisa que nós todos sofremos são ciclovias feitas e desenhadas por pessoas que não andam de bicicleta. O quarto ponto é criar uma plataforma colaborativa e de diálogo, não é para ouvir discursos, entre executivos, técnicos e movimento cidadãos. Estas plataformas têm que ter funcionamento regular, democrático, de fácil acesso e que haja de facto um verdadeiro diálogo. Portanto, aquilo que nós também comentamos foi que os ciclistas, e isto é um comentário meu, têm quase uma doença rara. E tendo uma doença rara, acabam por saber mais do que o médico. Não é? Se nós tivermos uma doença médica, se tivermos uma doença rara, quando fomos ao médico a terceira vez, já sabemos mais que o médico. Isto acontece muito. Eu tenho amigos médicos que se queixam um bocado disto. E, portanto, acontece muito que bioquímicos ou pessoas informáticos acabam por consumir muito mais informação técnica acerca de construção, espaço público, etc. E, naturalmente, acabam por ter uma informação técnica muito valiosa, que muitas vezes é desperdiçada. O último ponto é intervenções de urbanismo tático, para quem não sabe já explico, com a colaboração do Executivo ou não. O urbanismo tático são intervenções rápidas, baratas, no espaço público, em que transformam o espaço público de forma temporária ou permanente, com a colaboração do Executivo e da Câmara, ou de uma forma subversiva. Exatamente. Há exemplos disto. Aliás, há uma tradução que eu com o José Carlos Mota e com outros colegas fiz, que é, se forem à internet e verem Tactical Urbanism, há uma tradução em português. Há muitas coisas que se pode fazer dessa forma. Desde pintar passadeiras para peões, em Lisboa acabou-se de pintar uma Sharrows numa avenida em que a Câmara hesitou por causa dos moradores, em que, à noite, chegaram lá os ativistas e puseram um contrasentido. E, portanto, isto, nós desconfiamos que esta ação, que a Câmara, estranhamente, que pode às vezes demorar anos a fazer um projeto, fresou essa atividade passado 24 horas. Portanto, considerou ilegal e fresou, mas isso é normal. Já agora, sim. E por outro lado, está a contar ainda, porque essa proposta foi do orçamento participativo de há 4 anos. Exato. Portanto, havia uma proposta de há 4 anos em Lisboa do orçamento participativo, não estava a ser realizada, e foram lá pessoas à noite e pintaram a ciclovia na estrada. E, portanto, isto cria, de facto, uma pressão mediática e pode criar tal relação com os jornalistas que pode ser muito interessante. Claro que depois a Câmara, e isso é normal, vai lá, passado 24 horas e limpa, mas já que se criou o momento. Finalmente, a metáfora de uma das pessoas é que esta questão política é um pouco como a bicicleta, não é? Temos a população, os meios financeiros, etc., que pedalam, e temos os políticos, com a nossa colaboração, têm que guiar. E, portanto, tudo isto tem que funcionar. Se nós deixarmos de pedalar, eles caem, e se calhar depois nós é que temos que pegar na bicicleta.